Você conhece a geração Perennials? Se você quer entender um pouco mais, continua ouvindo a gente. Olá, estamos de volta com mais um episódio do Foca no Trabalho, seu podcast semanal que a gente fala sobre trabalho, carreira, propósito e entrevistas. E hoje a gente vai falar sobre gerações. Eu sou a Ale Falsarella. E eu sou a Bru Garcia. E acho que é um tema bem relevante, né, Bru? Acho que nesse momento, 2021, existem muitas gerações trabalhando ao mesmo tempo, não necessariamente no mesmo espaço físico, não é verdade? Porque tá muita gente em home office, mas são muitas gerações misturadas, não é verdade? Exatamente. É interessante a gente aprender, entender um pouquinho aí de gerações. E olha que eu fiquei bem surpresa de ouvir esse novo termo, viu? Como que é a mesma, Lê? Eu não aprendi difícil de falar mesmo. Eu fiquei treinando aqui, é perennials. Ou a gente pode falar em português, que eu acho que fica mais fácil, que é a geração perenes. Ou perennials. É parecido com millennials, mas é perennials. Difícil mesmo. A pronúncia é um pouquinho mais difícil, mas é bem curioso, né? Eu acho que entendendo as gerações fica muito mais fácil quando a gente se volta para a diversidade e inclusão nas empresas, né? Porque cada geração tem as suas próprias características. Então, entender que existem pessoas diversas, pessoas diferentes, entender um pouquinho da geração também acaba facilitando a nossa relação ali dentro do ambiente de trabalho, né? Não, total. Eu falo que o maior conflito dentro da organização, e isso não é só organização, né, Bru? A gente pode trazer para nossa família mesmo. Sempre está relacionado com as diferenças de geração. Então, por exemplo, geralmente seus pais pensam muito diferente de você, os seus avós, e aí o conflito vem, porque muitas vezes, sei lá, a minha avó ela não entende de tecnologia, então ela não vai entender o que é ficar no celular o dia todo. Para ela, de repente, ficar no celular é até prejudicial à saúde, porque ela vem de outra geração. Então vamos começar esse episódio, Bru, explicando as diferenças de cada geração e daqui a pouco a gente fala dos perennials. Então eu vou começar falando do Baby Boomer e vou falar de algumas datas, gente, para vocês acompanharem com a gente. Eu sei que às vezes ouvindo pode ficar confuso, mas é fácil de vocês acharem no Google as datas e as tabelas. E aí, Bru, vem aquela questão, né? Tem tabela que fala uma coisa, tem tabela que fala outra, né? Tem umas tabelas que realmente, Ale, elas colocam um ano a mais, um ano a menos, acrescentam, né, algum outro termo aí de geração. Acho que é importante a gente citar que vai alterar de acordo com o site que você for pesquisar. Mas tem ali um padrãozinho da onde que é seguido, né? Então, a galera até 60, né, até 1960, que são os baby boomers, são as pessoas que têm umas características que valorizavam muito mais, que ficavam muito mais tempo em uma empresa, valorizava a segurança. Então, provavelmente seu avô, seu pai, dependendo, são essas pessoas que ficavam na empresa por 20, 30 anos. Todo mundo conhece alguém, um tio, ou então um próprio avô que ficou muitos anos na empresa. Eu tenho um tio que ele está na empresa, Lê, que foi a primeira empresa dele, e ele ficou até a aposentadoria, você acredita? Ele nunca trabalhou em outra empresa, ele está há 40 e poucos anos na mesma empresa. Essa é uma característica do Baby Boomers, né? Eles preferem, eles valorizam a segurança, estabilidade. Isso acontece em algumas culturas, né? A gente sabe que, por exemplo, na Coreia e no Japão isso ainda acontece, tem que levar em consideração isso. Sim. Mas é muito raro hoje, porque tem que lembrar, né, que uma pessoa nascida até anos 60, então o Baby Boomers nasceu lá em 1940 até 1960, então a pessoa nasceu. Qual idade ela tem hoje, né? Tem mais de 50 anos. Então, se realmente são profissionais que não tinham tanta tecnologia, né, Bru? Então, não existia o computador, eles realmente trabalharam muitos anos sem ter a tecnologia. A primeira tecnologia foi a televisão em si, o telefone convencional, o telefone fixo, e realmente muito apegado à segurança, ao trabalho, e o trabalho, Bruce, é algo focal na vida daquela pessoa, por isso que tem muito conflito com as gerações mais recentes, porque geralmente esses profissionais acima de 50 anos estão aonde, Bru, nas empresas? São os cargos mais altos, né? Os cargos de gerente, os cargos diretores.
via de regra, né, gente, tem muita Sim. startup que tem CEO aí com menos de 30, mas se a gente pegar empresas mais tradicionais, esse profissional baby boomer, ele tá provavelmente num cargo de diretoria, de liderança, e é por isso que tem esse conflito entre líderes e liderados, que é uma história longa. Então, baby boomers são as pessoas nascidas ali entre a década de 40 e 60, que não tiveram tecnologia, e aí a gente passa para a geração X, que já vem uma geração antes da nossa, que são os nossos pais, que são as pessoas nascidas nos anos 60 até 80, e aí começa, né, Bru, a ter um pouco mais de balanço entre vida profissional e vida pessoal. É dessa geração que vem esse termo, porque as pessoas começaram a dividir um pouco mais. Antes era só trabalho, 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 e nos anos 80, ali, os nascidos dos anos 80, eles entenderam que não, acho que dá para ter um equilíbrio, porque daí começa a ter o computador, começa a ter, por exemplo, e-mail, Uhum. e aí você percebe que você consegue fazer algumas coisas um pouco mais automatizadas, né? Exatamente. E é bacana a gente citar, né, a gente valorizar, destacar, na verdade, que tudo isso é influenciado pela cultura, pelo ambiente, pelo contexto histórico, né, Ale, que influencia nessas características. Essas pessoas, elas pegaram o início ali da internet, o início da utilização do computador, do disquete, né, que muitas pessoas conheceram naquela época, que hoje em dia não é mais utilizado. Então, acabou pegando esse período. Então, influenciou um pouco também essa otimização do serviço, como o Ale falou, que as atividades poderiam ser executadas ali no computador, tudo. Então, acaba influenciando, a pessoa percebe que pode sim ter o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. E vamos combinar que é algo importante, né? Que hoje a gente consegue identificar uma valorização muito grande disso, mas anteriormente não era tão destaque, assim, não era tão forte na nossa cultura. Não, e é a cultura do pessoal que nasceu ali no final dos anos 60, 70 e 80, tem que imaginar que quem nasceu em 80 já está na faixa dos 40, né, Uhum. 45, quem nasceu em 60 tá até mais velho, né, já tem ali entre 40 e 55 anos, apesar de eu não ser boa em matemática, tá gente, mas é mais ou menos essa faixa. Então esse pessoal não começou às vezes a carreira já com computador, mas teve que ser um imigrante da tecnologia, então pegou bem a divisão, que é diferente da nossa geração. Então, eu e Bru estamos na geração Y ou a Uhum. Ou geração millennials. millennials. Tem muita gente que confunde, que fala que millennium é a geração dos anos 90 por conta do millennium, mas não. O millennium, ele vem da geração 80 a 95. Por quê? Essas pessoas iriam trabalhar depois, né, mais para frente, porque eu nasci em anos 80, eu não comecei a trabalhar nos anos Uhum. 80. Então, se você considerar que as pessoas elas nasceram, sei lá, em 1980, mas efetivamente só começaram a trabalhar lá para 95, 98, elas começariam a trabalhar perto do milênio, entendem? Então não é Uhum. que a pessoa nasceu no milênio, ela começou a trabalhar nos anos 2000 ali, né, um pouquinho antes, né, dependendo se nasceu em 80. Mas falando desse público, e que é da gente, né, Bru, aí eu posso falar com mais propriedade, são pessoas que nasceram com a tecnologia. Eu, por exemplo, desde muito nova tinha computador em casa. Então eu lembro que com 12, 13 anos, eu já tinha computador na minha casa, era um privilégio, não era todo mundo que tinha, mas isso trouxe uma vantagem com pessoas, de repente, que não tinham aquela tecnologia. Por exemplo, sei lá, usar o pacote Office. Eu não tive que fazer um curso de pacote Office, mas muitas pessoas mais velhas tiveram que fazer curso de pacote Office, porque não tinha computador em casa, você tinha que ir até a escola para aprender. Como que foi com Exato. você, Bru? Comigo também. O meu primeiro computador foi com uns 12, 11 anos, mas eu já utilizava na escola e também tinha as famosas Lan House, né? Então a gente tinha um acesso ao computador, a gente já cresceu com esse acesso mais fácil aos computadores, e acho que bacana trazer também, Ale, que aí surgiu o e-mail, a gente começou a utilizar muito mais e-mail, mensagens, SMS, né? Nessa época também a gente utilizava muito para se comunicar, então forma de escrita em mensagem era muito utilizado e é muito característico desse perfil, né? Não sei você, mas eu gosto de mandar uma mensagem. A época das cartinhas, né? Que a gente escrevia uma carta para as pessoas. Até aí a gente tinha uma relação um pouco mais face a face, né? Com a pessoa mais próximo, assim. Acho que depois, quando a gente pula para o próximo, né? Que seria a geração Z, que é de 2000 até 2010, Z ou alfa, né? Depende de onde você vai pesquisar, depende da fonte. E aí essas pessoas já vêm
com outras características, né? Já vem com essa característica de gostar de uma conexão muito mais ali por aplicativos, muito mais por smartphones, né, que surgiram nessa época. Então, elas têm essa característica de uma conversa muito mais por aplicativos. São pessoas que já nasceram com o computador, como eu falei, né? Eu fui ter o acesso ali com os 12 anos, mas a gente tinha a Lan House, que era um espaço onde a gente poderia utilizar, mas essa galera que vem da geração Z, da geração Alpha, é uma galera que desde criança já estava ali utilizando um tablet, um smartphone, então tem uma facilidade com tecnologia muito grande. Então ela já começou a entender que a tecnologia veio para ajudar muito a gente no dia a dia, né? Então começou aí a valorização. Geralmente essa galera, eles enxergam a vida, o trabalho não é só pelo financeiro, né? Não é só a estabilidade, eles não valorizam tanto a estabilidade. Eles valorizam o reconhecimento e o propósito, a importância que eles têm ali onde eles estão no ambiente. Você percebe isso também, Ale? Nossa, total. A geração mais jovem do que a gente, que são os nascidos ali, eu vou pegar aqui, né? Quem nasceu a partir de 95, então essas pessoas estão com 95, estamos em 2020, 25, é isso? 25 anos. 25 anos a média. Mas aí tem aquilo que a Bruna falou, né? A gente já vai falar dessa questão de geração Z e geração alfa, mas eu quero complementar o que a Bruna tá falando, que faz muito sentido para mim. É totalmente diferente. As pessoas na faixa de 25 anos, gente, eu estou com 34, não é muito diferente. Quer dizer, eu vou fazer 34 em março, ainda não fiz, mas estamos ali, estamos 33, pertinho. então. Eu tenho 33, não é nem 10 anos de diferença, mas eles vêm com outro modelo mental, que é isso que as gerações quebram. Então, quando eu pego, por exemplo, qual que é o modelo mental de um baby boomer? É trabalhar sem parar, não tem vida pessoal, o trabalho é o mais importante. Quando eu pego, por exemplo, uma pessoa da geração X, qual que é a mentalidade? Não, não dá para trabalhar o tempo todo. Eu quero trabalhar e quero ter vida pessoal, mas tem uma divisão, tem uma divisão muito grande entre essas duas vidas. A gente já não, a gente entende que não dá para eu fazer, por exemplo, algo que eu detesto no trabalho e algo que eu gosto na minha vida pessoal, porque a gente percebe que a gente trabalha muito. Já a geração mais jovem fala, quê? Trabalhar desse jeito? Não, dá para trabalhar de outra forma, eles são muito dependentes da tecnologia, então não vive sem. A gente, por exemplo, se cair um sistema de seleção, Bru, eu consigo fazer um processo seletivo com papel, porque eu fiz com papel. Então eu sei o que é fisicamente pegar um currículo, ler o currículo e fazer o processo acontecer. Essas pessoas de 20, 22, 23 anos, talvez elas não iriam conseguir fazer, porque elas não tiveram contato com o currículo em papel, tá? É lógico que isso vai ficar mais gritante com a geração alfa, e aí eu vou fazer o ponto da geração alfa, que diz o seguinte, que como a tecnologia avançou muito, as gerações não vão mudar de 20 em 20 anos, e sim de 10 em 10. Então, só para fazer uma organização, então, de 95 até 2010 é a geração Z, e a partir de 2010 até 2020 já entra a alfa, que são os nascidos que estão aqui na faixa de 10 anos. Então, essas pessoas, quando entrarem no mercado de trabalho daqui 10 anos, 8 anos, vão ser profissionais que eu não quero trabalhar CLT, eu não quero ter um emprego, eu quero ter um trabalho. E aí são pessoas que a gente até falou, acho que vale a pena escutar, o que é múltipla carreira. A gente, por exemplo, está começando a vivenciar hoje o que é múltipla carreira. O pessoal que nasceu agora de 2010 em diante vai ser natural, entendeu? Vai ser algo orgânico. E acho que fica até mais claro quando a gente percebe que essa galera mais jovem, por exemplo, o Google, que é um lugar que muitos sonham em trabalhar. Essa galera que entra no Google, eles ficam em média 2 anos ali, eles não ficam ali por mais de 2 anos. Então, o que eles buscam? Eles não buscam a estabilidade, eles buscam desafios, eles buscam algo que eles possam se desenvolver. Então, eles estão muito focados ali em propósito mesmo, como eu falei. Eles estão focados em criar alguma coisa, em deixar um legado, em deixar uma marca. O pessoal do Millennials, né? E o Alpha, eles já vão vir com isso, mas com essa nova forma de trabalho, que é multicarreiras, que é uma forma de você poder explorar ao máximo o seu potencial. Então, você pode ter, não multitarefas, né? Mas multipotencial. Você tem um multipotencial, você tem curiosidade, né? Que acho que é um soft skills aí que tá crescendo muito, que a galera tem muito isso, né? De curiosidade, de conhecer outras áreas, de mesclar outras áreas. E é uma característica que vem muito forte. Eu tenho sobrinhos, né? Nascidos aí a partir de 2010 e eu vejo que eles têm
eles já são multidisciplinares, né? Eles conhecem, eles têm interesse por várias áreas e ao mesmo tempo eles conseguem misturar. E eu acredito que no futuro, assim, pra gente que agora tá começando esse múltiplas carreiras, vai ser normal para eles. E essa nova forma de contratação também, quem quiser um episódio também sobre formas de contratação novos, que tá mudando no mercado, também deixe um comentário aí que a gente vai poder trazer para vocês. Mas acho que é bacana a gente comentar que tá mudando muito o mercado e que essa galera já vai vir acostumada com essa nova forma de trabalho. Não, e são pessoas que quando chegarem, né, na adolescência e na idade adulta, que hoje são crianças, elas não vão ser apegadas ao mundo físico e virtual, porque ela cresceu com a tecnologia já existia. Então é tudo muito orgânico, é tudo muito misturado. Então, esse negócio de você ter um modelo Ford, achando que a pessoa vai bater o cartão das 8 às 18, isso não vai acontecer, não tem como. É claro que o isolamento deu uma acelerada no home office, mas você tem que imaginar que as crianças de 10 anos hoje, daqui 8 anos, 6 anos, vão entrar no mercado, não é muito tempo. Então as empresas têm que correr atrás. Mas a gente falou no início do episódio que a gente queria falar de uma geração nova, um tal de perennials, que não é millennial e que não é X, não é Z, não é alfa. Então que diacho é isso daí? Então tem uma diretora criativa e empreendedora na área de tecnologia chamada Gina Pell, por isso que chama Perennials, vem do nome dela, que ela acredita que existe uma geração que não está associada a nenhuma idade, tá, gente? Não tem idade, mas são pessoas que simplesmente não se importam com as idades das pessoas que estão ao seu redor. Então, ela acredita que são pessoas que podem estar na geração Baby Boomers, na Y, na Z, na Alpha, mas são pessoas que possuem uma mentalidade que, assim, gostam de se relacionar. Então, elas não estão preocupadas, por exemplo, se a Bruna é Z, se eu sou X, se você é Boomer, se o outro é Alpha. Eles pegam o melhor de cada geração e transformam nos seus próprios hábitos. Fez sentido, Bru? Porque é diferente mesmo. Fez sentido. E também, se parar para pensar, é algo que as empresas estão estruturando, né? Que elas estão precisando. Quando nós falamos de diversidade e inclusão, é exatamente isso. Não colocar um rótulo. Você ter ali todos os contextos, todas as características, as melhores características, lógico, para ser um ambiente mais inclusivo. E já entendemos que a diversidade, ela traz um alto rendimento para a empresa, né? Então, a empresa produz mais, lucra mais, e isso é uma característica que está surgindo no mercado e que faz total sentido socialmente a gente começar a criar essa nova forma, né? Criar essas novas pessoas com essas características mistas. É uma mentalidade diferente, né? O que ela descreve é que são pessoas que, assim, não estão associadas a uma tribo específica. Se eu tenho 30 anos, eu vou conversar com pessoas da minha idade. Então, eu excluo o idoso, que tem tem até um termo, né? Fobia, tem um nome disso, que as pessoas que tratam mal o idoso. E não leva em consideração ninguém que é mais novo. Tem muita mulher, por exemplo, que não se envolve com homem mais novo, porque acredita que para ter um bom relacionamento, o homem tem que ser mais velho, que é uma bobagem. Esse grupo, esses perennials, são pessoas que não estão preocupados com a idade da pessoa. Ela está preocupado com o que a pessoa pode oferecer. Então, são pessoas, por exemplo, que gostam de se envolver, são curiosas, orientam outras pessoas e gostam de ser orientadas, são apaixonados, são compassivos, são criativos, são confiantes, colaboram, então são muito menos concorrentes, são muito mais colaborativos e têm uma mentalidade global e assume risco. Então, assim, quando eu olho para a organização, Bru, e eu falo para as pessoas, o que as empresas buscam? Elas buscam os perennials, que são pessoas que não são preconceituosas, são pessoas que são colaborativas, são pessoas que estão curiosas o tempo todo, que querem aprender com o outro e não ficam rotulando as pessoas. Eu sei que a geração é importante de você entender para você lidar com o outro. Então é importante eu entender o que um baby boomer oferece e o que um baby boomer valoriza. Ao mesmo tempo é super importante eu entender o que a geração X faz. Mas eu não posso, como que eu posso dizer, ser preconceituoso. Tem empresas que só contratam geração
Y e Z, não contrata mais baby boomer. Tem muita gente que não quer contratar, por exemplo, a geração Z, que é mais jovem. Então, quanto mais preconceito a gente tem dentro da organização, menos diversa, é exatamente o que a Bruna falou, menos resultado a empresa traz. E o pessoal que é desse grupo Perinos já percebeu isso faz tempo. Você já trabalhou com alguém com esse perfil, Bru? Já viu essas pessoas por aí? Eu acredito que sim, Jale. Eu confesso que eu não linkei, né? Não pensei que tinha uma teoria, né? Que existia uma teoria, que existia aí uma nomenclatura, mas eu já trabalhei com pessoas que têm uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade aberta e que fazia total diferença dentro do ambiente de trabalho, porque são pessoas abertas, são pessoas criativas. A inovação vem do repertório, né? E repertório, quanto mais diverso, melhor. Então, quanto mais vivência, experiências, pessoas trazem aí as suas histórias de vida, trazem o seu contexto histórico também, que está por dentro, isso engrandece muito. Já trabalhei com pessoas. Você acredita que já trabalhou também, Ale, com pessoas assim? Ah, já, porque são pessoas que conforme você vai, e eu concordo com você, Bru, pra mim também foi super novo. Quando eu vi o Perinos, eu falei, será que a outra geração já passou tão rápido? Porque a gente tava falando da Z da Alfa outro dia. Também E pensei. quando eu fui entender, que eu vi que realmente não é uma geração, gente, é um conceito, eu comecei a ver várias pessoas na minha carreira. Gente, coisa de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Então não tem a ver com geração, mas tem a ver com uma mentalidade. E eu acredito que são as pessoas que é mais gostoso de trabalhar. Então, se você quer trabalhar bem, quer ser colaborativo, dá uma estudada sobre o que é ser um período, que é aí uma forma, uma mentalidade diferente e que é difícil, viu? Eu conto algumas pessoas, mas não são muitas, sabe, Bru? Eu acho que até é bom a gente fazer uma reflexão. Você que está ouvindo, você é um perennial? Será, É Ale? verdade? Não sei, né? Eu me identifiquei em alguns aspectos nos últimos anos, Também. mas não sei se eu acho que sim. Eu sempre tive Uhum. amigas, por exemplo, de diversas idades. Então tinha melhores amigas que eram bem mais velhas do que eu, amigas mais novas. Eu nunca fui muito apegada à idade, né? Eu sempre fui apegada o que aquela pessoa poderia me oferecer, qual troca, o que eu poderia oferecer para ela. E aí comenta também, né, nesse post, qual que é a sua geração? Eu queria saber a idade da galera também, que dá para ter uma ideia. Pesquisa no Google as tabelinhas para facilitar e comenta aí qual que é a sua geração. Eu vou aproveitar, já vou deixar as minhas redes sociais para quem quiser me encontrar. Eu tô lá no Instagram como Ale Falsarella e no LinkedIn como Alessandra Falsarella, e vocês encontram o Foca no Trabalho lá no Instagram, no Facebook, e eu quero fazer um pedido também, Bru, pro pessoal compartilhar, né, esse episódio, porque muita gente não sabe as diferenças das gerações e muito menos esses benditos perennials, né? Compartilhem, façam esse favor à sociedade para que a galera passe a entender um pouco mais esse conceito e também se encontre, né? Às vezes a pessoa é um perennial e também não sabe do conceito, dessa mentalidade. Se vocês quiserem me encontrar também, eu estou nas redes sociais, estou no Instagram como @bruna.garcia, com 2 As, ou então no LinkedIn como Bruna Santana Garcia. Assim como a Lê, também eu crio diversos conteúdos, não tão maravilhoso como a Lê, mas eu crio conteúdos e se vocês quiserem tirar alguma dúvida, mandar alguma sugestão, podem mandar por lá. E até o próximo episódio. Tchau, tchau! Até, tchau!